Bom dia. Puxa vida, tá cedinho. São 6:01 da manhã, no dia 5 de outubro de 2022 e vamos lá, para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Vamos começar. Puxa, vou falar na primeira pessoa. Sim. Olá. Eu sei que eu deveria ter pesado, quem sabe avaliado. Talvez eu tivesse desejado mesmo ter viajado. Quem sabe um lar fosse montado. Quem sabe um novo pensamento fosse alcançado. Quem sabe eu desejasse o limite do razoável. O problema é que eu nunca fui verbo considerado. Sim, um dia alguém me disse que toda pessoa é um verbo em si, mas para isso existir, a pessoa tem de pensar, sentir e agir em conformidade com o que deseja para si. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui o sentido de pensar, de sentir e de agir. Ele sempre disse para mim que eu não era ninguém aqui. Sempre foi assim. Eu sempre acreditei que isso era o meu fim. Nunca imaginei que alguém pudesse me dar o sentido de existir. Nem sei se eu desejei assim. Ele sempre tomou conta de mim. Ele sempre trouxe aquele mundo e me dizia para. Também alguém me disse que era algo a se considerar, que poderia de fato ser o princípio para o verbo amar, ou apenas o princípio para eu me odiar. Na verdade, eu nem sei se em algum momento eu soube atravessar a ponte que alguém esteve a me mostrar. Porque esse alguém o tempo todo me dizia: você precisa se preparar. Nunca será fácil aqui estar. Mas um dia eu estive a pensar: não, eu desejei. E quando eu assim conquistei, eu logo imaginei muito mais difícil era apanhar. Era me humilhar. Era eu não ter o direito nem sequer de sentar para a boa refeição realizar. Eu sempre imaginava que ele iria chegar e tudo aquilo me tomar, como muitas vezes ele esteve a realizar. Muitas vezes o prato caía naquele lugar e eu não conseguia mais, sequer mastigar. Passava dias tentando encontrar a necessidade. E não era uma coisa simples de realizar. Mas compreendi que deixar o tempo todo ele me massacrar poderia me tirar até mesmo um pedaço de terra onde eu estava a pisar. Então, eu resolvi casar. Sim, casar com o massacre do lugar. E desde então tudo eu passei a aceitar. Eu entendi que o massacre era algo que eu poderia
que eu poderia suportar. O que não dava era para rejeitar. Quando eu rejeitava o massacre, até a comida, eu costumava vomitar. Quando muitas vezes eu não conseguia nem mesmo mastigar. Depois compreendi que ficou mais fácil. Eu entendi que eu podia mesmo encarar. Assim, quando eu entrei naquele lugar, não penso que existia mais ninguém. Ninguém aquele corpo a ocupar. Acredito que sempre, 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 sempre fui morta. Uma morta que eu mesma estive a enterrar. Nunca vi ninguém me enxergar. Eu nunca vi ninguém de mim se aproximar para algum tipo de semente plantar. Eu muitas vezes até tive vontade de chorar. Ninguém nunca pesou a vida da pessoa que aqui eu estou a representar. Não. Aquela pessoa sempre esteve em algum lugar, mas ela mesma não conseguia. Não conseguia sair de lá. Quando ele decidiu que ele iria me matar, ele nem sequer me perguntou o que eu estava a achar. Ele só me disse que uma boa vida eu iria levar, que eles poderiam me pegar, na cadeia eu poderia parar, que eu não teria a mínima condição de sair de lá. Eu nem sequer compreendia uma única palavra que ele estava ali a pronunciar. Mas o advogado me disse para assinar uma papelada no lugar. Eu não queria mesmo nada daquilo realizar. Era só me inocentar com a verdade. Dizer que eu não era nada. Eu era uma alma penada. Ou melhor, eu era uma simples mortalha. O que mais esteve a me estranhar mesmo foram as datas da papelada. Não se encaixava com nada. Eu estranhava e eu muito me cansava de tudo aquilo que ele realizava. Eu fiquei estagnada. Quando eu desejei voltar, e ele não pôde me tirar o direito, ainda que ele pudesse, eu viesse a desejar. Mas a minha situação era muito complicada, eu estava muito inchada, a minha pele estava dilacerada e eu não conseguia comer praticamente nada. Eu estava parecendo uma palha descascada. O jeito foi ele acordar. Não foi fácil, reconheço. Ele teve que pagar uma dívida que ele esteve a acumular. Em compensação, ele disse que eu iria comprar as condições de vida para ali eu estar, desde que eu viesse, de fato, a me calar.
que eu aceitasse mesmo a nunca mais me pronunciar, para ninguém escutar o meu modo. E foi assim. Eu cheguei de uma maneira simples ali. Quem é que vai de fato acreditar que existe uma vida ali? Ali é o Morumbi. Eu não estou falando de outro lugar ali não. Eu estou falando de um lugar em que a gente imagina que cada um tem o direito de ir e vir. Eu também até pensei assim, que eu fosse poder sair. Bem verdade que sair nunca fez parte de mim. Eu nunca entendi que eu poderia sair, muito menos ali. Mas um dia ele chegou ali e me disse que eu precisaria mesmo sair para resolver questões de ir e vir, alguma coisa assim. Eu não entendi bem o sentido de sair dali para resolver aquelas coisas ali. Poderiam trazer para mim, mas ele me disse que não funcionava assim não, que era preciso ir. E criou as condições de eu sair. Não imaginei que eu pudesse me sentir de uma maneira tão ruim. Mas eu fui. E até acreditei que eu poderia sorrir. Era bom olhar aquilo tudo ali. Mas aquele cheiro era ruim mesmo. Era um cheiro ruim. Alguma coisa que eu não conseguia mais digerir. Acho que era aquele cheiro que ele trazia. Aquela coisa cheia de melancolia. Enfim, a minha vida inexistia. A minha vida inexistia. Mas eu voltava para a coxia. E sempre foi assim. Algumas vezes eu saí, até sair. Era preciso assim. As necessidades passaram a me possuir. Passei a ficar muitas vezes com uma tristeza profunda em mim. O médico me disse que era preciso de fato interagir. E me deu o direito de estar ali. O engraçado mesmo é que eu não me senti inserida naquele ambiente ali não. Eu achei uma coisa muito ruim e desisti. Eu desisti daquilo que o médico deu para mim. Não achei legal viver assim. E voltei a me sucumbir dentro daquele ambiente ali. Ele então foi tirar de mim o entendimento de sair. Ele me disse que criaria um ambiente mais propício para eu me divertir. Levou muitas coisas, boas e ruins, é verdade. Mas eu pude, de fato, viver assim. O melhor disso tudo foi que o tempo me deu o direito de ficar ali sem mais aquele tanto de gente entrar e sair. Eu tenho que reconhecer que ele esteve a me ouvir. Eu disse que eu não estava a me sentir à vontade ali não. Que eu tinha que produzir, quer dizer, eu tinha que possuir pelo menos alguma coisa. Ele então disse que seria assim, que eu ficaria à vontade ali e quando eu tivesse que sair, alguém cuidaria de mim, me levaria para de fato. Sabe como é que é as necessidades ali? E foi de minguando mesmo. Acho que ele estava me testando.
Muita gente esteve chegando, entrando. A casa foi ali se modificando e eu me acuando. Depois ele esteve de fato ali, de alguma coisa, sei lá se ele esteve acertando, organizando e a casa foram desocupando. E depois muitos móveis ele esteve mudando. Sim, praticamente ele mudou a casa toda. Penso que ele esteve observando a casa que eu estive um dia morando e de algum modo ele esteve ocupando o espaço como eu sempre estive gostando. Então ele esteve me dando um ambiente que eu fui me acostumando. Eu fui me acostumando, meu coração foi se alegrando e de repente eu estava até gostando. Comigo mesmo eu até estive muitas vezes dialogando, me lembrando de tudo aquilo que um dia eu estive realizando. Portanto, a casa, muitos até estiveram vigiando, mas nela eu estou morando e ninguém mais esteve ocupando. Não, é claro que ele sempre dá, quer dizer, ele cria uma certa mecânica para ali estar e de algum modo me falar que ele estará me beneficiar. Ele nunca esteve a me abandonar. Eu até pensei que ele fosse mesmo me libertar, mas com o tempo eu vi que ele não iria, essa carta me dar. Claro que ele soube se afastar, deu um tempo, não queria se prejudicar, mas ele criou uma certa arrogância no lugar quando ele soube que eu iria aceitar naquele caixão entrar. Ele ficou bem pior em relação ao modo de me tratar. Mas eu também compreendi que ele conseguia muitas vezes até me adular. Quando queria de fato alguma coisa de mim tirar. Eu entendi que ele soube mesmo mesclar uma certa doçura para me bajular. Isso esteve a me incomodar mesmo. Essa ferida ele conseguiu mesmo mais uma vez em mim colocar. E eu não podia mesmo nada realizar. Só me restava a difícil tarefa de olhar e as vistas abaixar. O bom disso tudo mesmo, é que eu pude me livrar. Não, eu tenho que reconhecer. Porque uma coisa é ele me visitar. É verdade, com aquela arrogância. Até me presentear com coisas que eu não sei bem de onde é que ele costuma tirar, mas ele tem se esforçado para ocupar o espaço ali. E não me deixa nada faltar. Eu tenho muito mais do que eu costumo. Ele leva coisas até para eu costurar. Eu fico pensando mesmo, onde é que isso tudo iria parar? Porque ele esteve a me enterrar. Me manda para algum lugar, eu desejo voltar, ele me encarcera, quer dizer, me soca num lugar onde era um perigo estar. Depois ele consegue desocupar, arruma com o meu gosto particular. E agora ele consegue, de fato, até vínculo comigo criar, levando até coisa para eu costurar. Ele diz que é para o meu tempo eu ocupar, para eu não me desgastar, que eu devo mesmo procurar coisas. Olha, eu tenho que reconhecer. Não, eu tenho que reconhecer.
soube me dar um modo de viver. O problema é que eu penso que eu estou a envelhecer muito mais do que eu gostaria de saber. Mas isso tudo que esteve a me acontecer, de algum modo me dá o direito de viver. Eu nunca pensei que eu pudesse até por muitas vezes esquecer tudo aquilo que um dia eu estive a sofrer. E nesses momentos eu tenho que agradecer, sim, o direito de poder amanhecer, anoitecer, sem ter que com ele conviver. Eu não sei mesmo se eu vou aparecer. Eu já estive a morrer. Como é que vão dizer que eu estive a me esconder? Eu não tinha condições de assim fazer, não. Olha, se tem uma coisa que eu preciso dizer, é que adulta eu nunca pude ser. Eu nunca pude ser adulta. Eu nunca fui dona do meu ser. Ele sempre esteve a se esconder dentro daquele universo que eu, de algum modo, soube viver. Isso foi de doer. Mas como eu nunca adulta soube ser, porque eu sempre entendi que eu nunca poderia mesmo ter o direito de viver, vai ser difícil. Vai ser difícil alguém dizer o que comigo esteve a acontecer. Mas como eu tenho que corresponder àquilo que realmente existe em meu ser, eu penso que eu vou sofrer. E se eu posso colocar aqui uma nota de pé de página, eu tenho que dizer: tenham pena, piedade, compaixão. Não me coloquem na prisão. Eu não desejei entrar naquele caixão. Não fui eu a responsável por tamanha falsificação. Foi uma obrigação. Eu vivi a aceitação. Essa é a minha noção. Portanto, se tem algo que eu posso de fato salientar, é que eu não tenho a mínima condição de numa prisão eu entrar. É preciso de fato procurar um hospital para eu me tratar. Vocês precisam é me libertar e me tratar como uma pessoa doente no lugar. Eu preciso muito falar. Eu não tenho condições de assinar nem sequer o meu nome no lugar. Tamanha é a dor que eu estou a carregar. Por isso, não é fácil aqui estar, como loja de departamento desse lugar. Se vocês quiserem mesmo entrar, vão encontrar um bichinho acuado no lugar, sem condições até de muitas vezes respirar, cansada de tanto nadar e não sair do lugar.
Por isso, Deus me disse para considerar, usar o verbo na primeira pessoa. Eu posso não gostar de muitas coisas nesse lugar, mas eu nunca vou prejudicar. Essa pessoa não tem condições mesmo de num camburão entrar e numa cadeia parar. Não tem a menor condição da gente aprisionar. A gente precisa considerar e dar condições dela se tratar com a humanidade que a gente é capaz de alcançar. Caso contrário, olha, pisotear. É pisotear. E eu preciso mesmo falar. Olha, eu derramaria um rio de lágrimas se com ela eu fosse mesmo, dialogar. Mas como eu preciso, de fato, olha, limitar, sabendo das condições do lugar, a leitura eu fui realizar mantendo os limites para não prejudicar. E aqui eu estou a pontuar, considerando as necessidades de uma pessoa que não tem a menor noção do que é ser, de fato, o sentido de prisão e libertação. É como caminhar fora do chão. Eu preciso, de fato, solicitar. Pense em mim e dê a ela o direito mesmo, dela saber o que a humanidade é capaz de nos dar. E tirem ela de lá com o mínimo que a gente puder realizar. Sem a vida dela avacalhar. Não é justo com quem o tempo todo esteve mesmo a aceitar ser nada nesse lugar. Obrigada. E bom dia. Não vou publicar. Só vou enviar.